é o mestre do Carlos Gracie, é a pessoa que colocou aquela semente do jiu-jitsu Gracie, aquela coisa, mas ele também, antes de tudo, ele já era uma figura icônica dentro do mundo da luta, né? Ele é muito mais do que isso também, tem uma, ele tem uma história própria, né? Além de, lógico, de ter sido professor do mestre Carlos, que depois foi o criador da dinastia Gracie, que hoje está aí no mundo inteiro. Mas fala um pouco para a gente sobre o término da vida dele e também qual o legado que o grande Conde Koma deixa na sua visão. O Maeda, ele encerra a vida dele em Belém, ele forma família, ele chegou... eu acho que ele se casou 3 vezes, inclusive, porque dizem que ele se casou no Japão uma vez, depois eu acho que ele se casou 2 vezes no Brasil até. E ele teve filha somente adotiva, né? Mas encerrou a vida dele em Belém. Com relação ao legado dele, cara, eu acho que o legado dele ocorre de várias formas, assim, né? Como você falou, geralmente a gente liga somente à família Gracie. Eu ouço muito hoje em dia dizer que se não fosse a família Gracie, o Maeda não seria lembrado. Eu acho que se a gente estiver falando de Vale Tudo, esse tipo de coisa, de fato, né? Agora, se a gente estiver falando de judô, aí a conversa é um pouco diferente, né? Se a gente for pegar os principais livros japoneses, década de 30, década de 50, que falam sobre a história do judô, o Maeda sempre se encontra lá. Sempre se encontra lá porque, pela visão daqueles que contam a história do judô no Japão, o Maeda é um dos grandes divulgadores do judô ao redor do mundo. Tanto é que existe hoje lá não sei se dá para chamar de estátua, né, mas tem uma pedra, né, onde ele morava, lá em Aomori, que tem o rosto dele, né, como se fosse em metal, e atrás, né, escrito em kanji toda a história da vida dele. E isso não é tão recente, cara. Isso é se não me engano, década de 50, 60, por aí. Como eu falei, né, ele tem 2 livros de 1912 ali, que ele conta essas viagens dele. Esses livros ficaram muito famosos no Japão, né? E sempre que se fala do começo, né, da saída desses primeiros membros da Kodokan para divulgar o judô, o Maeda está sempre entre eles, né? Então, no judô, caso você falasse para mim, um cara de hoje do judô vai saber e tal, hoje vai saber obrigatoriamente por causa do MMA, de fato, né? Uma pessoa normal, assim, que não tem muito interesse pela história. Agora, digamos que o Maeda não tivesse vindo para o Brasil, mas o resto todo ele tivesse feito e ele fosse conhecido da forma como era, tirando a história do MMA, da história do jiu-jitsu brasileiro. Qualquer pessoa que se interessasse pela história do judô ia encontrar a história dele lá, invariavelmente. Assim como Shitenno, assim como tudo isso que as pessoas acabam se deparando quando vão estudar a história do judô, vão encontrar essas coisas por lá. Além disso, a gente pode colocar alguns, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo. O Loanzi, por exemplo, que foi aluno dele, ele é um dos caras que formou o início da trajetória do judô no Rio Grande do Sul. Quando teve o primeiro Campeonato Brasileiro de Judô, eram 4 equipes. Uma do Rio de Janeiro, uma de São Paulo, uma do Rio Grande do Sul e outra de Minas Gerais. E existe uma ligação forte do Loanzi ali com esse primeiro grupo do Rio Grande do Sul, que ainda era bem pequeno. Em relação a São Paulo, por exemplo, estava muito atrás. Mas já tinha um núcleo ali, para vocês verem. Eram só 4 equipes, eram só 4 estados, um deles do Rio Grande do Sul, e muito por causa do Loanzi, que foi aluno do Maeda. O Takeo Yano, por exemplo, toda a história que ele tem pelo Brasil inteiro, e ele começa essa trajetória dele por causa do Maeda, porque ele foi atrás do Maeda, virou aluno. Nos jornais diziam que ele era aluno do Maeda, tá? Então, quando ele vai para o Rio de Janeiro, falava discípulo do Maeda. E, de fato, esse estilo, essa forma de ensinar o judô, de ensinar o jiu-jitsu para brasileiros, né, que era diferente do judô, em alguns pontos específicos, mas tinha suas diferenças do ensino do judô como no Japão, o Takeo Yano aprendeu com o Maeda. Então, tudo aquilo que vem da história do Yano no Brasil começa com o Maeda dando aquela força para ele lá, para fazer a história dele do Brasil.
O Maeda era conhecido, né, como o primeiro, vamos dizer, grande introdutor do judô no Brasil. As pessoas hoje falam assim, não, mas tinha o Sadamiako antes do Maeda. Cara, o Sadamiako, assim, ele foi conhecido como primeiro, mas, tipo, fora disso, o Maeda foi um cara que percorreu o Brasil inteiro, cara, divulgando jiu-jitsu, ou judô, né? Fez a coisa realmente ficar conhecida. Quando a gente olha os, os livros ali que falam sobre jiu-jitsu, que foram formatados pela galera do exército e tal, né? O Maeda é uma referência, né? Tipo o livro do Bonorino, essa galera. O Maeda tá sempre ali, né? Então ele é ali uma fonte inicial para ele é o embrião desse nosso jiu-jitsu, né? Claro que depois a família Gracie tem uma baita história que vai definir, né, o que a gente tem de jiu-jitsu brasileiro. Eles definem, de certa maneira, ali em 54, principalmente, na minha opinião, é um momento definidor ali para a gente ter o nosso jiu-jitsu assim, separado mesmo do judô, como uma coisa própria e tal. É claro que é uma história que envolve várias pessoas, não é nem isso que eu quero dizer, né? Mas eu digo, tem um momento que praticamente todo mundo se volta para o judô. Mesmo as pessoas que eram do jiu-jitsu, que usavam o nome jiu-jitsu, que vinham daquela metodologia de jiu-jitsu brasileiro, vamos dizer, pula o muro, né? Pula o muro. E quem fica lá? Quem é que sobra lá defendendo aquele método diferente do japonês? Né? Academia Gracie, né? Então, tem todo o mérito, mas tem um embrião também que é o Maeda, né, cara? Se não fosse o Maeda aí nessa história também, nosso jiu-jitsu também não teria necessariamente vindo a existir, né? Com quem que o Carlos ia aprender, né? Não sei.